gente fala anjo, acho que a gente ainda tem muito na nossa imaginação, nas nossas mentes, aquelas imagens clássicas que estão nas obras de arte, aqueles seres muito branquinhos, cabelinhos louros, encaracolados, olhos azuis, asas, né? E que estão sobre nós, e às vezes passando para lá, para cá. E isso ainda é algo que permeia as nossas mentes. Em função de quê? Que tem essa imagem, que foi construída essa imagem culturalmente, né? Historicamente, essa imagem foi construída. Anjo, na verdade, vem, né, das línguas mais antigas, tanto o latim quanto o grego, diferenciando um pouquinho só, mas o significado é o mesmo, mensageiro. É aquele que vem trazer uma notícia, que vem trazer uma boa nova, que vem trazer algo para nós. É como se fosse alguém que é superior a nós, como se fosse meio que o intermediário, que Deus envia até nós para comunicar algo, trazer alguma notícia. Então, como de fato ele vem trazer alguma notícia, também com aquela imagem tradicional do céu, ele vem voando. Então, por isso ele vem e aparece nas imagens, nas pinturas, como com aquelas asas, né? Porque ele vem voando, né, com uma missão que Deus lhe deu de trazer alguma mensagem para nós. Agora, dentro da doutrina espírita, o que a gente considera como anjo seria o que a gente, algumas pessoas falam anjo da guarda, que na verdade é o quê? O meu mentor espiritual. Quem é esse mentor? De que se trata? Quem é ele? O que é isso? Todo mundo tem um mentor? Quem é esse mentor? Meu mentor é alguém que está do meu lado desde antes de eu reencarnar. Com certeza todos nós aqui tivemos a oportunidade de participar do planejamento dessa reencarnação. E o nosso mentor é o responsável por nós. É aquele que chegou e falou: André, vem cá, vamos conversar aqui. Vamos conversar com a espiritualidade superior, vamos planejar o que vai ser de você nessa encarnação. Vamos fazer um planejamento básico aqui. E ele, enquanto meu responsável, né, vai traçar uma base, um objetivo da minha reencarnação, né, nesse planeta. E aí, nós temos já a chance não de opinar ou de fazer qualquer tipo de interferência naquele planejamento, mas a gente pode pelo menos ouvir, né? Participar, assim, ouvindo isso. Talvez não tenhamos essa capacidade de modificar alguma coisa ali naquele planejamento. Mas o nosso mentor é aquele espírito que está ali meio que apostando na gente, avalizando, né? Tipo assim, naquela conferência, né? Não, vamos dar ao Renato essa condição assim, assim, assim. Mas você acha que ele consegue? Eu tenho certeza. Vamos lá, eu tenho certeza. Ele está avalizando. Eu garanto que ele vai conseguir essa realização nessa vida. E eu estarei com ele. Eu estarei ajudando, estarei auxiliando. Para isso, ele tem que ser alguém de um nível um pouquinho melhor do que a gente? Não, bem melhor do que a gente. Bem melhor. Ele tem que estar bem, um pouquinho melhor, mais acima do que a gente. Porque ele tem que estar bem preparado.
pessoas falam assim, o meu mentor pode ser o meu avô, pode ser um parente meu. Olha, não existe nada que diga assim, não, não pode. Mas dificilmente. Porque se é o meu avô, ele esteve aqui em algum momento, assim, próximo a esse meu, né? Então, talvez tenha tido alguns desafios, assim como eu, assim como a minha família, enfim. Talvez não tenha a capacidade de ser alguém de uma elevação espiritual conivente, conveniente, para que avalize a minha reencarnação. Provavelmente é alguém que não é da minha família. Né? Não é alguém que eu conheço, ou que eu conheci nessa reencarnação. E qual é a missão dele? No Livro dos Espíritos, o nosso mentor tem uma função, na questão 491, Kardec pergunta, qual é a missão desse espírito protetor? E os espíritos respondem, a de um pai para com os filhos. Ele está o tempo todo cuidando de mim, olhando por mim, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Por que é importante saber isso? Muitas vezes, muitos de nós passamos por momentos de extrema solidão. Passamos por desafios na vida e pensamos, não tem ninguém por mim. Quem vai me ajudar aqui? Se a gente parar para pensar, muitos dos nossos desafios, a gente se vê sozinho. Mesmo sendo espíritas, mesmo conhecendo e sabendo que a gente é amparado todo o tempo, a gente costuma ter esses momentos. Alguns têm poucos, outros têm muitos desses momentos, variando, lógico, de acordo com a personalidade de cada um, com o momento que cada um está passando. Mas é importante a gente trazer à nossa consciência que esse nosso amigo está com a gente o tempo inteiro. E quantos de nós andamos sozinhos por aí? Achando que estamos sozinhos, sentindo que estamos sozinhos. Certa vez, estava num trabalho, lá nós temos cultura fraterna, e é o atendimento fraterno. Nós ficamos lá em alguns momentos, nos organizamos em plantões, para que tenhamos alguns momentos de atendimento, né, para quem tiver necessidade. Às vezes, por uma situação difícil que eu estou passando, né, eu vou lá trocar ideia com alguém, vou me aconselhar com alguém. Então, ficamos lá algumas pessoas nesse plantão para auxiliar aquela pessoa que deseja em algum momento conversar sobre as suas dificuldades, quaisquer que sejam essas dificuldades. Podem ser de coisas práticas da vida, pode ser de questões emocionais, questões espirituais. Nós não estamos ali enquanto aconselhadores, no sentido de saber tudo e te dar um conselho. Não é essa a questão. É de orientar sobre o que a doutrina espírita pode ajudar naquele sentido. Então, são orientações da nossa doutrina. E aí, certa vez, chega um rapaz, eu estava no meu plantão, aos sábados, e chega um rapaz para atendimento. Um rapaz jovem, mais ou menos por volta de uns 20, 21 anos. E ele chegou muito nervoso, muito alterado, muito nervoso. E aí eu recebi, ele entrou na sala, a gente tem uma salinha pequena para dar um pouco de privacidade para a pessoa, e ali eu recebi e perguntei o que estava acontecendo. E ele disse que ele estava muito nervoso, porque ele tinha
depois do almoço, no sábado, ele sentiu uma sonolência muito grande e ele deitou e cochilou. Nesse momento que ele cochilou, ele teve um sonho e esse sonho alterou muito o estado dele. Eu não me lembro detalhes do sonho e ele começava a narrar o sonho, né? Eu não me lembro detalhes, mas envolvia uma guerra. E nessa guerra ele matava muitas pessoas, ele era um soldado. E ele vivia aquilo com uma intensidade. E ele matava, nesse sonho, o próprio pai. Então ele estava completamente desnorteado com essa cena do pai, olhando para ele e ele morrendo ali na frente dele. E foi tão forte, tão intenso, que ele acordou atordoado. Diz ele que acordou, ele realmente estava com roupas bermuda, chinelo, roupa de ficar em casa. E ele disse que ele saiu, e ele morava lá perto, né, no bairro lá da FEAC, e disse que saiu andando, porque ele não aguentou ficar em casa, tamanho confusão que estava na cabeça dele. E aí ele foi passando, por acaso, eu adoro essa palavra, por acaso, ele viu a porta aberta da FEAC. E aí ele viu que tinha uma pessoa sentada, mais ou menos assim, na frente da porta, e aí ele entrou, ainda ofegante com aquilo tudo, revoltado e choroso, porque ele começou a chorar muito, em função de viver aquela experiência do sonho. E aí a pessoa, como era um horário de atendimento fraterno, não tinha mais nada acontecendo na casa, não era horário de palestra, a porta estava aberta e só o atendimento fraterno estava acontecendo naquele momento. Quando ele entrou, a pessoa perguntou: você veio para o atendimento fraterno? Aí ele na hora falou: eu não sei o que é isso não, mas eu vim. O que é? Não, é um momento que se você tem para conversar com alguém, se você precisar conversar, eu quero. E aí a moça que auxilia nessa recepção, né, trouxe ele até a sala e foi quando ele começou a me narrar o sonho. Bom, o atendimento fraterno, como eu disse, a gente não tem uma experiência sobre tudo que acontece na vida das pessoas para eu poder aconselhar. É uma guerra, então eu vou falar isso. Eu vou falar... Não. Eu não tinha me preparado, eu não tinha um preparo para aquilo. E quando ele começa a me contar aquilo, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu falo para ele? O que eu vou fazer? É lógico que eu comecei a pensar várias coisas. Isso não é um sonho. É uma lembrança de outra reencarnação. Eu comecei a pensar. Ele matou o pai dele em outra reencarnação. Eu comecei a fazer as conjecturas. E eu sei lá se isso era verdade. Mas na hora eu comecei, mas como é que eu vou dizer para ele isso? Eu não estou aqui para falar com ele, fazer revelações, regressões, e sei lá se isso é verdade. O que será? Ele tem desejo de matar o pai, vou falar com ele. Que isso? Quem sou eu para falar isso? E começou a passar um montão de coisa na minha cabeça. Eu falei: gente, eu estou perdida. O que eu faço com esse rapaz? E eu não sabia o que falar. E eu fui me perdendo no meio do sonho dele, daí a pouco eu estava vendo o sangue escorrendo, aquele sonho dele, aquelas imagens todas ali. E aí eu parei e falei: ops, silencia, para, tira a atenção, deixa ele ali desabafando, ele chorava, contando aquela vivência, e ele contava com detalhes aquelas estratégias de guerra, onde ele tinha escondido a arma que ele tinha, quantos ele tinha matado, e ele contando com detalhe aquilo tudo. Eu falei: meu Deus, aí eu entrei em prece. Quando eu entrei em prece, eu me desliguei um pouquinho dele, meio que me veio soprado no meu ouvido, como dizem, né? O amparo espiritual ali dentro da casa é intenso, a gente sabe, falávamos disso, né? A Renata falava disso agora há pouco. E aí me veio uma ideia, do nada, porque eu realmente não estava pensando nisso. Então por isso que eu digo que a ideia não foi minha. Né? Não foi um pensamento que eu elaborei. Eu estava perdida no sonho dele. E aí me veio uma pergunta que eu tinha que fazer para ele. Ele ainda exasperado ali. Eu só pedi para ele parar um pouquinho e falei assim: você sabia que você tem do seu lado um amigo que está com você o tempo inteiro? Aí ele fez assim.
questionei ele, tadinho, acho que ele queria que eu descrevesse, né? Eu falei, não. Como assim? Tem um espírito que está com você desde antes de você nascer. Comigo. Ele parou na hora. Ele saiu do sonho a hora que eu falei isso. E aí naquele momento que ele deu esqueceu de toda aquela narrativa, de toda aquela vivência horrorosa que ele estava tendo com esse sonho, eu senti o ambiente mudar. Né? Então a espiritualidade pôde abraçá-lo e se eu tivesse algum tipo de mediunidade mais ostensiva e pudesse ver as coisas, com certeza esse espírito amigo, o mentor espiritual dele estaria ali, abraçando. Porque literalmente ele desligou e apaziguou. Ele desligou aquela agitação e se sentiu aconchegado. Ele se sentiu abraçado por aquele amigo. E a palavra que eu usei foi amigo. Não tinha nem dado tempo de eu perguntar se ele era espírito ou não, porque nesses atendimentos a gente tem como costume perguntar, porque às vezes é uma pessoa que chega em sofrimento, uma pessoa que chega ali, mas você não pode usar determinados termos que a pessoa nem é espírita, ela não sabe do que você está falando. Né? E não tinha dado tempo nem de perguntar a tamanha agitação dele. E isso foi assim, maravilhoso para ele, o aconchego que ele sentiu. Porque ele sabia que tinha alguém ali, por ele. Alguém que está ali todo o tempo. Foi fundamental para esse rapaz, naquele momento, perceber que ele tinha amparo. Conversamos um pouquinho sobre isso, indiquei algumas leituras, que ele podia fazer a respeito disso, ele me perguntou mais uma coisa ou outra e ele foi embora mais tranquilo. Foi fundamental para ele naquele momento. Mas e para nós? É fundamental para a nossa vida. É fundamental que tenhamos a noção de que do meu lado, todo o tempo, tem esse mentor. Tem esse amigo. Amiga? Tanto faz. Aí alguém pode perguntar assim, mas é todo o tempo mesmo? Se ele está 24 horas do meu lado? Mais ou menos, né? Na verdade, muitos aqui podem ter tirado, né, uma folga. Já que eles estão aqui, eles estão guardados pela equipe espiritual, estão protegidos, deixa eu dar uma voltinha. E aí ele foi auxiliar, por exemplo, num hospital aqui perto, alguém que está em sofrimento ali, né, algum lugar aqui perto que ele pode auxiliar num trabalho necessário. Porque é assim que acontece. Eles não tiram folga de sentar e descansar. Descansa fazendo um outro serviço diferente ao descanso desse. E é assim com eles também. Então, nesse momento em que estamos aqui, muito provavelmente, esses nossos amigos foram atender, auxiliar nos trabalhos, por exemplo, de um acidente aqui perto, ou de um hospital que tem ali. Porque ali é muito trabalho que se tem que fazer. Então, estamos guardados, estamos seguros, num ambiente de aprendizagem, a espiritualidade que protege essa casa e que cuida dessa casa e que nos auxilia aqui, estão agora por nós. Então a gente diz que está todo o tempo, mas é nesse sentido de estar nos vigiando todo o tempo. E algumas pessoas podem pensar, né, tem algumas ideias, mas eles nunca nos abandonam? Não, eles nunca nos abandonam. Mesmo em momentos que nos sentimos distanciados. Então eles influenciam a gente o tempo todo? Tem uma questão do Evangelho, né, do Livro dos Espíritos, que a gente já conhece há tempos, que é: os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Qual é a resposta?
muito mais do que a gente pensa, né? É importante lembrar que, apesar de nos protegerem, os mentores não determinam os rumos da nossa vida, já que cada um de nós tem o livre-arbítrio. E quando as nossas escolhas são opostas às das que eles, né, nos orientam, eles podem se manter na observação. Nos abandonar? Não. Mas estar ao lado nos acompanhando, mesmo quando decidimos agir de forma diferente daquela que ele nos orienta, das maneiras em que fomos orientados. E aí, né, surge uma questão, mas como eu sei o que ele tem para me dizer? Como é que ele pode me amparar? Assim, como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Ah, ele está comigo, tudo bem, mas o que adianta? Eu não vejo. Para isso, a gente tem que fazer um exercício. É algo relativamente simples, mas é algo que não é simples. Porque demanda de nós uma confiança e, ao mesmo tempo, uma persistência e uma certeza. Nós tivemos um amigo lá na FIAC, eu digo assim, porque já tem algum tempo que ele se mudou de cidade, então ele não frequenta mais lá, mas ele dizia que a gente é muito mal educado com os espíritos que estão perto da gente. Que a gente costuma fazer prece, e aí faz as preces, vira as costas e vai embora. E deixa ele lá falando sozinho, né? Mas ele brincava, falava em tom de brincadeira, que ele adorava tá sempre de bom humor e sempre brincando com a gente, que ele dizia assim, normalmente a gente deixa para fazer a prece à noite, né? A gente faz à noite, você deita lá na cama, no meio da prece você já dormiu. Então você chama o fulano para conversar e na hora que ele vai te dar a resposta, você... e cochila e vai. É como se você deixasse o fulano no vácuo, né? Porque você chama para conversar, mas não escuta a resposta. Ou então, assim, né? Você vai fazer sua prece de manhã, acorda e vai fazer a prece antes de levantar. Assim seja. E vai embora. Você conversou, você pediu, você falou, você agradeceu, você perguntou, mas não esperou a resposta. É como se eu tivesse mesmo virado para aqui. Queria saber que hora que a gente vai lá naquele trabalho que a gente tem que fazer, né? E depois você podia ver isso, que hora que a gente vai, como é que a gente vai. Isso aí. Cadê a resposta? Como é que eu vou saber qual é a resposta? Ou então passo ligo, faço uma ligação, que hora? E desligo. Ele brincava que a gente faz isso. Porque a gente acaba a prece, fala assim seja e sai para fazer outras coisas. A gente não espera para ouvir. E ele fala não, que a gente tem que acabar de fazer a prece, acabar de se comunicar, ter uma conversa sincera e esperar. Aí, você pode ter certeza que a resposta vem. Absoluta. É só você esperar. Mas como é que eu vou saber que eu estou falando com ele, quem é ele e ela? Como assim? É um grande amigo ou uma grande amiga. A gente consegue saber quem que é. Quer ver? Vamos fazer um exercício? Quem topa? Todo mundo topou, né? Então tá. Eu vou pedir a vocês, cada um de vocês, para fechar o olho um pouquinho. Vamos fechar os olhos. Vamos buscar na nossa história, na nossa vivência, uma situação em que a gente se sentiu extremamente aconchegado. A gente estava bem, confiante, tranquilo. A gente estava se sentindo completa, a gente estava se sentindo em paz.
Vamos tentar lembrar de uma situação como essa. Eu estou bem, eu estou em equilíbrio. Aquele dia em que você julga ter sido o melhor dia da sua vida a nível de tranquilidade, de paz, nada te preocupando, segurança. Eu gostaria que cada um de nós agora, imaginando esse momento, vivendo essa lembrança de muita confiança, de muita segurança, imaginasse uma pessoa muito querida chegando perto de você. Nesse momento que você está bem, se aproxima. Um grande amigo, uma grande amiga. Essa pessoa te dá um sorriso e faz com que você se sinta mais feliz ainda, mais tranquilo, mais em paz. E agora, como se você desse um abraço nessa pessoa, sinta a energia positiva, sinta a amorosidade dessa pessoa com você. Agora solte esse abraço e olha para o rosto dessa pessoa. Observe. E perceba a primeira coisa que vem na sua mente. É um homem? É uma mulher? É uma pessoa mais nova? É uma pessoa mais velha? Essa pessoa tem cabelos escuros ou cabelos claros? Cabelos longos, curtos, lisos, cacheados? Observe essa pessoa. E agora, observando essa imagem que vem na sua cabeça, deixa vir qualquer imagem que vier, só observa essa pessoa agradável, essa pessoa amiga, essa pessoa que te faz bem. Observa agora essa pessoa, feliz com a presença, e pergunte a si mesmo, qual é o nome dessa pessoa? E é esse nome mesmo, o primeiro que veio à sua cabeça. Esse é o seu grande amigo, a sua grande amiga. Pronto. Pode dizer muito prazer. Você agora está mais perto de mim. Podem abrir os olhos. Quem conseguiu ler esse amigo? Quem conseguiu imaginar? Bom, mais alguém? Ó, se não for ele, não tem problema não, tá? Ele vai ficar feliz da vida. Todo mundo conseguiu visualizar? Alguém? Sim. Se não conseguiu, tenta depois, não tem problema. O que é isso? Né? Que experiência é essa que a gente fez? Nossa mentora é alguém que me faz bem, é alguém que eu me sinto bem perto. Se eu parar para pensar até nas coisas da vida, por exemplo, no dia a dia, quais as pessoas que me trazem maior confiança? Por exemplo, quando eu tenho que escolher um médico, eu pego lá uma lista de médicos, qual médico que eu me sinto melhor? Quando eu vou no médico homem ou no médico mulher? Quando eu for num que é mais jovem ou quando eu for num que é mais novo? Aquela pessoa que me recebe e me trata, normalmente eu tenho mais confiança com aquele profissional, o quê? Também se assemelha à experiência que eu tenho com o meu mentor. Porque, querendo ou não, eu conheço essa energia e eu faço ligações. E quando eu fiz essa experiência há alguns anos, eu conheci o meu mentor. Eu tenho a aparência dele muito clara para mim. E veio na hora da experiência um nome, é o Joaquim. Então, o Joaquim está comigo a maioria do tempo. Mas eu tenho certeza que o nome dele, se o nome dele não for Joaquim, ele não vai ficar no PC. Ele vai atender com Joaquim a si mesmo. Então não se preocupe se veio um nome diferente na sua cabeça. Não tem problema. Não tem problema. Joaquim, se não for Joaquim, ele vai entender que eu o chamei de Joaquim e vai atender ao meu chamado. E buscando, qual é o objetivo desse exercício que a gente fez aqui? Eu criar uma imagem
na minha mente, do meu mentor, desse meu amigo, para que eu crie intimidade. Para que eu chegue hoje à noite, na hora de dormir, senta na cama e fala, Joaquim, senta aqui, vamos conversar. Silvia, vem cá, senta aqui e conversa comigo. Eu tenho mais intimidade e mais aproximação, consequentemente mais abertura para falar, e com isso eu vou acabar ouvindo. Então, sugiro a vocês que hoje, antes de deitar, chame o seu mentor para conversar. Essa pessoa que vocês imaginaram aqui agora. Quem já conhece, ótimo, chame por ele, imagine ele ou ela, senta e bate um papo. Bate um papo como se ele tivesse encarnado mesmo, né, ali na sua frente. Isso faz bem. Cria vínculo, cria intimidade, cria até vergonha. Né? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, na hora que eu imagino o Joaquim demorar, Joaquim, quase que eu fui agora, que bom que você está aqui, que você não me deixou. Então, às vezes, o imaginário do meu lado me dá uma vergonhinha de fazer algumas coisas. E aí, como se ele me segurasse. Não foi ele que veio e me segurou, fui eu que me segurei, porque eu sei que ele está aqui. E acho que ele não ia gostar que eu falasse isso. Então, ele... Sabe? Então, criar essa intimidade com ele é extremamente importante para a gente se sentir amparado e se sentir próximo. Feito isso, né? Vou sugerir que vocês façam isso durante essa semana. A hora que der tempo, chama para conversar. Chamando pelo nome, imaginando ali na sua frente, falando em voz alta. Se você tiver vergonha de falar em voz alta, faz assim, ó. Eu faço isso direto. Eu confesso para vocês, não sou louca, meu psicólogo já falou que eu não sou, mas... Oi, Joaquim, estou precisando conversar. Ninguém está vendo que não tem ninguém aqui, né? Chamo o Joaquim pelo telefone e vou conversar. Eu sei que o telefone está desligado. Mas se eu sair andando com o Joaquim conversando sozinha na rua, o povo vai me achar de doido. Então eu ponho o telefone e saio conversando. Gente, é extremamente produtivo. Joaquim não tem uma linha de telefone, mas ele tem uma linha do meu pensamento. Ele vai me ouvindo, ali eu quase escuto ele. Quando foi a primeira vez que eu ouvi o Joaquim? Eu ouvi. Então é por isso que eu estou sugerindo. Converse uma semana com o Joaquim. Na semana seguinte... O Joaquim não, desculpa. Eu que converso com o Joaquim, com os seus mentores. Na semana seguinte, faça essa experiência que esse colega lá da FIAC sugeriu. Silencie e espere a resposta. Primeira vez que isso aconteceu comigo, porque eu criei intimidade com o Joaquim e vou conversar com o Joaquim. E aí, um determinado dia, eu fui fazer uma pequena viagem. Eu estava sozinha, lá em Petrópolis, Não é tão longe, mas eu ia ficar ali pelo menos 1 hora sozinha. Aí, antes de ir, eu falei, vou pôr uma música para eu ir ouvindo. Enquanto eu estou selecionando, falei, para eu ir ouvindo assim, uma playlist daqui até lá. Para eu não precisar parar, trocar música, deixa que eu vou ouvindo daqui até lá, 1 hora e pouquinho de música. Aí de música nada. Me veio a ideia, por que você não aproveita para você conversar com o Joaquim? Gente, assim que eu saí daqui, eu comecei. Eu cheguei, peguei a estrada e comecei a falar com o Joaquim. Joaquim, ó, situação é essa, tá acontecendo isso. Eu estou muito aborrecida com fulano, eu estou aborrecida com essa situação, isso não resolve. Eu saí choramingando, eu devo ter choramingado uns 10 quilômetros. Você vai andando e fui choramingando com o Joaquim. Mas pus tudo para fora. Gente, no meio da estrada, ninguém ia ver que eu estava falando sozinha. Os outros carros passando, alta velocidade, eu estou falando dentro do carro, e aí, de repente, eu cansei. Sabe quando você cansa de falar? De repente eu vi que eu estava em silêncio. Eu não... vou parar, não foi isso. Eu falei. Eu estava reclamando, eu confesso. Eu reclamei,
quando eu olhava para o lado, você acredita que aconteceu isso? Estou dirigindo e de repente, mas é verdade, eu simulei que ele estava sentado ali. E fui falando. De repente deu um silêncio. Deu vontade de fazer silêncio. Gente, veio um pensamento tão claro, foi tão intenso, tão nítido, que é como se eu tivesse ouvido uma voz me dar uma resposta. Foi algo que eu nunca pensaria. Foi uma luz para um problema que eu estava vivendo, tão grande, que na hora eu reconheci. É ele me respondendo. Vocês têm que fazer para vocês verem isso. E aí foi muito intenso, eu me emocionei, eu sei que as lágrimas começaram a escorrer. E aí o assunto, o meu chororô até acabou. Porque eu falei, Cristina, eu estou muito emocionada porque você falou comigo. Chorando de emoção. Então, essa intimidade a gente pode criar. E essa proximidade auxilia a gente nos problemas da vida que a gente tem, na tomada de decisão. Se eu estou com o Joaquim aqui do meu lado e eu vou falar alguma coisa, eu mentalmente penso assim, mentalmente eu pergunto a ele, você acha que está certo? E eu imagino a resposta dele, porque eu já conheço ele. Por isso que é importante eu criar intimidade. E quando eu estou falando isso com vocês, eu estou falando de uma sugestão da própria espiritualidade, que nos aconselha alguns passos para a evolução espiritual, para o caminhar da nossa evolução, para que a nossa reencarnação tenha algum sentido e que a gente desencarne melhor do que quando encarnamos aqui. Há alguns anos, lá na FEAC, o nosso mentor espiritual começou, ele sempre faz com a gente reuniões semestrais, que se chamam reuniões de reabastecimento espiritual. Nessas reuniões, o próprio mentor é que fala para a gente, através do médium, ele é que faz a reunião. Todos os trabalhadores da casa, a casa fica bem cheia. E há alguns anos ele começou a passar para a gente alguns passos que a gente tinha que buscar cumprir, como se fossem algumas regras. E ele passou até hoje para a gente 5 passos. E ele disse, ainda brincou assim, vocês estão pegando o boi, porque aqui no mundo espiritual são 15. Então vamos cumprir os 5 por enquanto, né? Eu não sei se eu vou me lembrar da ordem deles, mas assim, todos os trabalhadores da casa têm que frequentar um grupo de estudo. Então era, de certa forma, essa sugestão que todos tivessem, não só a participação na palestra. O grupo de estudo seria, naquele momento, mais importante. Qual é o objetivo dele? Criar grupos menores em que a gente pudesse trocar ideias, né? Porque muitas vezes na palestra, muitas vezes não, a palestra na verdade acontece com uma pessoa falando e os outros ouvindo. No grupo de estudo, né, você poderia falar, não concordo com isso não. Ah não, por quê? Então vamos. Aí a gente começa a trocar. Porque eu li no livro isso assim, assim, no outro livro eu li aquilo. E aí vai interagindo e com isso a gente vai aprendendo, né? Um outro passo que eu me lembro que ele nos sugeriu, aí já foi no ano seguinte, ele já nos deu o segundo passo, que foi em questão de horários. Ele, né, os trabalhos começam e terminam na hora determinada. Por quê? Porque a gente não está sozinho. Lembra que você falou antes, né, de começarmos aqui, a gente estava comentando, o trabalho da casa já começou muito antes da gente chegar. E os espíritos que vêm aqui cuidar de nós, trazer o tratamento para cada um de nós aqui, eles são muito ocupados. Eles vêm aqui fazer um tratamento em você, mas deu a hora, ele já tem um outro planejado ali. Já tem uma equipe que vem para fazer uma cirurgia em você, ela está programada para chegar aqui naquela hora. Acabou a sua, ele já tem uma outra cirurgia lá. E a gente esquece disso, do compromisso que a gente tem com o horário. Nada no mundo espiritual, nada na equipe espiritual superior que nos acompanha aqui é assim de improviso. Tudo é planejado.
Então, por isso que a gente tem hora para começar e para acabar. Um outro passo foi uma academia de prece, que da mesma forma que a gente se preocupa com a nossa saúde, vai na academia, ou faz uma caminhada, ou atividade física, ou se alimenta, ele fez essa ideia, né, similar de como se a gente fosse fazer tipo uma academia, só que academia de prece. Prece a todo momento, prece por mim, prece por nosso grupo, prece pela minha família, prece por todos nós, né? E um outro passo, o quarto passo, era essas reuniões setoriais que aconteciam sempre. A gente tinha que sentar para falar sobre um trabalho que a gente tinha na casa, o que a gente podia melhorar, enfim. E esse buscar intimidade com o seu mentor. E segundo ele, as orientações do nosso mentor da casa, né, mentor do Centro Espírita, era o passo fundamental para que a gente pudesse abrir os nossos ouvidos para entender a que se presta essa reencarnação, o que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer, o momento que eu preciso entender de fazer uma escolha adequada ou não na minha vida, que pode determinar minha reencarnação inteira. São imensas as gratificações, os benefícios que eu posso ter criando intimidade com esse meu amigo, porque muitas vezes a gente esquece que ele está aqui, esquece que ele esteve com a gente mesmo antes da gente estar aqui. Hoje, praticando isso, é um pouco mais simples eu identificar um pensamento que é a fala do meu mentor. Então, às vezes eu estou andando na rua, caminhando, eu costumo conversar muito com ele quando eu estou caminhando, às vezes falando, igual eu falei no telefone, às vezes só mentalmente conversando com ele. Então, às vezes vem um pensamento, hoje eu já tenho mais facilidade para identificar que aquilo foi ele falando comigo. Eu não escuto, não é o que os espíritos falam, mas eu escuto na minha cabeça, o meu pensamento traz isso. Então, eu já tenho algum discernimento quando a fala é dele e quando não é. Então, é importante a gente criar essa intimidade. O exercício simples que a gente fez aqui hoje é para a gente continuar, né, alimentando, treinando, para que a gente seja próximo desse nosso grande amigo, porque é ele que vai nos auxiliar no nosso progresso espiritual. É bom a gente lembrar também que eu tenho outros espíritos que estão à minha volta, espíritos que são simpáticos a mim, espíritos de familiares que estão ao meu lado, e uma equipe que de alguma forma auxilia e que o nosso mentor, enquanto responsável por mim, pode chamar, dependendo da situação da minha vida. Então, por exemplo, eu já consegui identificar uma pessoa que está ao meu lado no momento de trabalho. Não é ele, não é o Joaquim. O Joaquim vira e fala assim, aqui ó, ajuda a André e deixa uma outra pessoa no meu trabalho. E ele mesmo já me aconselhou, chama todo dia, entrou para trabalhar, chama, porque essa pessoa te ajuda aqui, no trabalho. É ele que vai te dar esse suporte. Há pouco tempo eu estava sentindo uma presença feminina. E aí eu consegui identificar também, por esclarecimento do Joaquim, nessas conversas, né, mentais que a gente tem, que eu estava passando por umas coisas muito desafiadoras e que eu estava precisando ser meio que uma guerreira. Então, ele trouxe uma presença feminina para o meu lado, uma presença muito forte, que era até para me ensinar um pouco a ser mais forte, mas ao mesmo tempo manter essa necessidade dessa força feminina ali. Então, isso foram coisas que eu consegui identificar, mas foram coisas que eu não consegui. Isso acontece com a gente. Às vezes o espírito, por exemplo, do meu pai ou da minha avó, que em algum momento se aproxima para me ajudar em alguma coisa. Então,
É importante a gente criar essa intimidade com o nosso mentor, exatamente porque ele é como se ele fosse o líder, o responsável por nós, mas ele tem toda uma equipe que o ampara e que ao mesmo tempo ele coordena e que pode estar, né, abrindo mão de uma pessoa ou outra, de um espírito ou outro, que temporariamente pode cumprir alguma função na nossa vida. E que amparo melhor do que esse? Auxílio? Para te dizer diretamente o que você faz aqui, o que você não faz? Aqui se presta esse acontecimento ou outro? Então, é muito importante que a gente possa fazer isso. Quem são esses espíritos que estão ao nosso lado? O nosso mentor é um espírito mais elevado do que a gente, com certeza. Outros podem ser familiares, que podem ser responsáveis por uma coisa ou por outra. Mas o que o livro dos Espíritos, o que o Evangelho nos fala sobre isso? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar para nós sobre a classificação dos espíritos. E segundo eles, nós temos 10 tipos de espíritos. Na pergunta do livro dos Espíritos 96, Kardec pergunta: são iguais os espíritos entre si ou há algum tipo de hierarquia? E os espíritos respondem: eles são de diferentes ordens. Então nós estamos, conforme o grau e a perfeição que tenham alcançado. Então nós estamos num nível, num grau, numa ordem, e o nosso mentor está mais elevado que a gente. Mas qual é o objetivo dele? Nos ajudar na nossa ascensão. E aí, no Evangelho, a gente tem a classificação que está dividida em 3 ordens. A primeira ordem, é a mais elevada, se chama dos espíritos puros. A segunda ordem, está no meio, se chama bons espíritos. Essa ordem é a dos bons espíritos. E a terceira ordem, que é a ordem inferior, se chama espíritos imperfeitos. Nessas 3 ordens, puro, bons espíritos e imperfeitos, existem ali subdivisões, que são chamadas das classes. Então, por exemplo, nos lá de primeira ordem, nos espíritos de primeira ordem, existe uma classe única, que é dos espíritos puros. Na segunda ordem, existe uma classificação que se divide em segunda, terceira, quarta e quinta classe, que são os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e espíritos benevolentes. E os de terceira ordem, que tem as outras sexta, sétima, oitava, nona e 10ª classe, ali embaixo, que se dividem em espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Então vejam, existe uma classificação que pode nos ajudar a entender esse grau de evolução que a gente tem que cumprir. E nós estamos em determinado lugar aqui, não sei qual, né? Mas que diferencia essas ordens? O lá da primeira ordem, que está os espíritos puros, qual é a característica principal deles? Eles já atingiram a perfeição. São espíritos perfeitos. Os de segunda ordem, que se chama bons espíritos, eles têm o predomínio do espírito pela matéria. Predomínio. Eles são mais espiritualizados do que materialistas. Preferem fazer o bem do que o mal. Nem sempre conseguem, mas preferem fazer o bem e têm o bem como meta. Mas fazem muito mais o bem do que o mal. E os de terceira ordem são aqueles que têm muito mais propensão ao mal. Depois vocês olhem com calma essa divisão que está no Evangelho, para que vocês possam ver as características, né, de cada um desses espíritos, até mesmo para a gente poder conhecer, saber, não no sentido de buscar uma classificação, mas no sentido de entender. Lógico que é uma divisão didática, né, que Kardec organizou para nós, mas é muito interessante que você vai ver isso organizado como se fosse uma pirâmide,
os imperfeitos têm um número muito maior no nosso planeta. Como se fosse uma pirâmide, os imperfeitos estão na base da pirâmide. Imagine uma pirâmide dividida em 3 partes. A parte de baixo é a parte bem maior, tem muito mais espíritos nesse lugar. A parte do meio, uma parte menor, são os bons espíritos. E muitos bons espíritos já passaram aqui na Terra. Aí eu vou fazer uma pergunta muito difícil agora. Lá no topinho da pirâmide, em cima, onde são os espíritos de primeira ordem, que se chamam, a classe se chama puros. Esse só teve um que veio aqui na Terra. Pergunta mais difícil de tudo. Quem é? Quem foi o único espírito perfeito, puro, que já passou por todas as outras categorias e chegou lá no topo? Quem é? Jesus. Jesus é o único puro que passou aqui, que esteve aqui entre nós. Nós temos diversos outros exemplos de espíritos maravilhosos que nos ensinam, que estão lá na beiradinha da segunda classe, da primeira, lá, ó. Quantas figuras maravilhosas a gente tem que contribuíram para isso. Nossos mentores estão lá nessa categoria, com certeza. E é com eles que a gente deve contar, e é com eles que a gente deve ficar, se aproximar e criar intimidade. Guardem isso, criar intimidade. E mais uma recomendação que eu gostaria de deixar com vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho dele, deve ter um aqui, que não entendeu agora, tem uma parte que é só de preces. Não é isso? Obrigada. Lá no final, ele é dividido aqui em vários capítulos, sobre vários temas, abordando as leis morais. Tudo que a gente precisa saber de doutrina espírita está aqui. Mas lá no final, tem um glossário, e nessa parte, olha, pelas almas sofredoras, por um inimigo morto, por um criminoso. O que é isso aqui? Que parte é essa? Quem sabe? Vem a última parte dele, que é só de preces. Prece no momento de dormir, prece na previsão da morte próxima, prece por alguém que acabou de morrer, prece por alguém que está em aflição, e assim por diante. Pelos inimigos do Espiritismo, pode conferir isso, chegar em casa você pega isso aqui. E aí tem uma parte que é preces para o meu mentor espiritual. Tem essa parte aqui. E aí, ele dá o exemplo de 3 preces. E eu gostaria de ler uma para vocês. Vocês vão ver que tem muitas aqui. Eu separei aqui para não ficar procurando. E aí eu gostaria de sugerir a vocês que acompanhassem essa prece mentalmente, repetindo mentalmente essas palavras que eu vou ler. Convido cada um de vocês, novamente, a fechar os olhos, imaginar o seu mentor a seu lado, e eu vou fazer a leitura dessa prece, vagarosamente, e peço que vocês repitam mentalmente as minhas palavras, para que assim nós possamos ao mesmo tempo fazer essa prece, cada uma para o seu anjo da guarda, para o seu mentor espiritual, para o seu grande amigo, grande amiga, essa pessoa que avalizou a sua reencarnação. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite cuidarem dos homens. Seja o nosso amparo nas provas dessa vida terrena. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos a todo tempo na senda do bem, detendo-nos no declive do mal.
que a sua doce influência esteja ao meu lado todo o tempo. Fazei com que eu consiga sentir a sua presença ao meu lado. A presença de um amigo devotado, que assiste os meus sofrimentos, que me auxilia e que participa também das minhas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandone. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser me enviar. Que assim seja.